Se você foi à célula essa semana, você já viu, nós estamos estudando sobre Jesus na casa de Marta e Maria, né? E você está lembrado de domingo passado, uma palavra tremenda sobre Marta e Maria. E nós vamos estar vendo algo em cima disso daí. Mas eu quero já te anunciar, te avisar, já de bate pronto, que a coisa vai pegar. E já está pegando em mim aqui? Então, eu quero começar falando sobre um problema que até muitos profissionais da área, a mídia de uma forma geral, coloca como o mal do século. Tá certo? Mas coloca de uma forma equivocada. Então, hoje, nos dias de hoje, você tem ouvido, talvez, que a ansiedade é o mal do século, né? É um dos males, né, que atinge o homem. Mas a ansiedade, na realidade, não é um mal do século. A ansiedade é o mal da humanidade. Porque lá atrás, se você parar para pensar que Deus criou todas as coisas perfeitas, fez o jardim, colocou o homem e a mulher, aí você observa uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus vinha sempre conversar com o homem e com a mulher. E a Bíblia, ela faz um relato rápido sobre isso. Ela não expõe ali nenhuma questão de uma ansiedade do homem e da mulher esperando para que Deus viesse para falar com eles, ou até mesmo nenhuma ansiedade quando Deus falava com eles e conversava com eles, como Deus fez e como Deus pediu para que eles não comessem da árvore do bem e do mal. Então a gente não percebe na descrição da palavra de Deus nenhum sinal, nenhuma expressão de ansiedade. Mas você quer ver a expressão de ansiedade? Quando Eva começa a conversar com a serpente. E a serpente começa a provocar exatamente o quadro de ansiedade. Olha, você pode ser... Se você comer, você vai ser... Deus não quer que você coma, porque você vai conhecer o bem e o mal, vai conhecer todas as coisas. A ansiedade por algo. A ansiedade por experimentar algo. E aí, ela caiu, e Adão foi junto, também caiu. E a partir daí, aparece o quadro de ansiedade. Começa a aparecer o quadro de ansiedade. Quer ver, se você for ver lá em Gênesis, não vou falar sobre Gênesis hoje, né, mas se você for lá em Gênesis, você vai ver que o que acontece quando Deus vem para falar com Adão e Eva, depois que eles haviam cometido essa desobediência, o que acontece? Eles se escondem, vergonha, tá? E o esconder-se já é uma expressão clara da ansiedade. Por quê? Porque Deus vinha aí, alguma coisa vai acontecer, então eu vou me esconder. E aí você começa a observar na humanidade, o tempo todo, esse mal presente. Porque esse mal, ele teve a sua origem exatamente no pecado. É uma desordem, na realidade, né? A ansiedade. Então, a ansiedade e os transtornos que ela pode causar, né? Os sintomas, ela pode causar tanto na questão emocional quanto na questão física. E eu quero ver alguns principais pontos de sintomas na parte psicológica, emocional. Então, por exemplo, um sintoma é aquela constante tensão ou nervosismo, né? Vocês não imaginam como eu estou aqui, gente. É aquela sensação de que algo vai acontecer, né? A ansiedade, ela acaba provocando problema de concentração. Você fica tão ansioso que você não se concentra, né?
O medo constante por causa da ansiedade é um sintoma, né? O descontrole sobre os pensamentos, principalmente a dificuldade em esquecer aquele objeto de tensão, aquela situação. Você já viu quando você tem uma situação séria e você perde até o sono? Porque há aquele descontrole. Um outro sintoma que a gente pode observar é a preocupação exagerada. Uma preocupação exagerada que vai assim além, vai fora do limite de uma realidade, né? E uma irritabilidade também, não é? Você já deve ter tido situações em que você teve contato com uma pessoa que estava passando por um quadro de ansiedade, extremamente irritada, a irritabilidade, e é isso aí mesmo. Quando está com aquele quadro de tensão muito forte, né? E a questão de agitação também. Agitação, a pessoa ficar agitada. E eu estava lendo alguns materiais, até de psicólogos e tal, e um dos materiais, é psiquiatra, doutor, eu não me lembro o nome do doutor, mas eu vi o material, é um médico psiquiatra. E então ele faz até uma observação sobre a agitação de braços e pernas. Você já viu uma pessoa ansiosa? Já sentou do lado de uma pessoa ansiosa? Aí fica tremendo a perna, e chacoalha, e acaba com ela, né? Agitado, né? São alguns sintomas. Agora, sintomas no físico da própria ansiedade. Então, às vezes uma dor, um aperto, né, no peito, um disparar das batidas do coração, né? Fica disparado. Uma respiração ofegante, né? O aumento do suor, começa a transpirar, né? Transpira também. Você pensa que o pastor aqui molha a camisa porque está se movimentando para pregar? Não, é ansiedade. Estou brincando, não é não, viu? É porque está pulando. Mas aumenta o suor, né? Tremores nas mãos e em partes do corpo. Aquela sensação de fraqueza e cansaço, tá? Gente, eu estou trazendo alguns sintomas, não vai começar a se analisar e falar, eu estou... Não, peraí, são sintomas que a gente encontra, tá certo? Dentro de todo um contexto, de um conjunto de situações, tá? Mas tem aí muitos outros sintomas físicos, boca seca, né? Se você já teve a oportunidade, depois você pode conversar com as pessoas que vêm fazer a oferta, pode conversar com Elias hoje, né? Com uma boca seca para falar em público, tudo isso são sintomas, né? São sintomas. Dor de barriga, tensão muscular, tudo isso é sintoma relacionado à ansiedade. Agora, eu peguei um artigo do Estado de São Paulo, do dia 23 de fevereiro desse ano. E era um artigo que trazia uma publicação de dados da Organização Mundial de Saúde, que se reuniu, que tinha se reunido naqueles dias, em Genebra. E a publicação foi uma publicação de dados exatamente acerca da questão de ansiedade e da questão de depressão. E, então, os dados são os seguintes. O Brasil, a nação brasileira, tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. No qual, no total, 18,6 milhões de brasileiros viviam com algum transtorno de ansiedade em 2015. Se esse número é de 2015, agora já, né, deve ter. E aí, isso me chamou a atenção. Ansiedade. Eu falei, a nossa nação. E eu quero ler com você nessa manhã, então, um texto que nós vamos conversar um pouco sobre isso, que é o texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E eu quero ler com você a partir do versículo 25, e vamos até o final, o versículo 34.
Então você pode acompanhar aí, diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, queridos. Esse texto, ele bate exatamente nessa questão da ansiedade. Agora, vamos voltar a domingo passado. Vamos voltar ao texto que toda a igreja está estudando nas células, que é o texto de Lucas, que fala da visita de Jesus à casa de Marta e de Maria. Nós vimos no domingo passado como, em Lucas capítulo 10, acho que era o verso 40, que Marta, ela estava agitada, preocupada, ansiosa, e porque ela tinha muitos afazeres, lembra? E a Maria estava aos pés de Jesus. Então Marta, ela chega para Jesus e ela questiona Jesus, não vai fazer nada, ó, Maria está ali bonitinha e eu estou aqui com tantas coisas para fazer, né? Esses muitos afazeres, o muito serviço, a muita responsabilidade, a muita tensão, provocou em Marta a ansiedade e a agitação. Agora, os dias que vivemos são cada vez mais intensos, em termos de responsabilidades, em termos de afazeres, em termos de decisões importantes que você tem que tomar, em termos de uma agenda sufocante com tantos prazos e tantos compromissos a se cumprir, e dias com um grau de tensão, e que acabam nos levando a exatamente um quadro de agitação e de ansiedade. Isso que eu estou falando para você, a Organização Mundial da Saúde, através de pesquisa, constatou que o Brasil tem a maior taxa de ansiedade no mundo. Você imagina agora o quadro da nação brasileira, diante de um momento, de um fator que provoca muita tensão, como é o fator econômico. O Brasil está passando por isso. Agora você imagina o grau de tensão sobre a nação brasileira, com a situação que a nação está passando, como esta situação de corrupção, de uma crise de integridade. Tudo isso provoca ansiedade. Gente, a ansiedade é algo que corre presente na vida de cada um de nós.
E a ansiedade, ela tem dois cabos de tração. Cabo de tração é que dá aquela apertada ainda mais, né? Tem dois cabos de tração dentro da ansiedade. Um cabo é o ceticismo. O ceticismo é a predisposição à descrença. E essa predisposição à descrença, ela é implementada, afetada, aquecida pelas experiências do passado na nossa vida. É ou não é verdade? Olha só, se você pegar qualquer brasileiro no meio da rua hoje e perguntar, o Brasil tem jeito? Não, não tem. Ah, você confia nos políticos? Não, não confio. Ah, os políticos vão arrumar o Brasil? Não, não vai. Mas por que essa descrença? Por causa das histórias do passado. Nós já conhecemos como é que anda, como é que acontece. Então, esse ceticismo é um dos cabos de tensão a trazer ainda mais peso na questão ansiedade. Agora, os céticos, queridos, eles não conseguem filtrar o falso do verdadeiro. E por causa disso, jogam fora tudo. Joga fora tudo. Então, por exemplo, será que por causa da existência de falsos anjos, os anjos caídos que nós vemos na Bíblia, né? Anjos caídos, isso anula a existência de verdadeiros anjos? Não. Mas o cético, ele acaba jogando tudo fora. Agora, bonita teoria aqui, né? A aula sobre essa questão. Mas e a sua vida? E o que Deus tem falado à sua vida no dia a dia? E o que Deus tem falado sobre você vir, falar, confessar, de você buscar ajuda no corpo de Cristo, de você estar inserido numa célula, de você obedecer princípios da palavra do Senhor? E aí, por causa quem sabe da experiência do passado, mas eu estou esperando há tempo, não aconteceu nada. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Seu ceticismo. E nós temos que colocar para fora das nossas vidas em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é fiel. Ele é fiel e presente. Um outro cabo de tensão da ansiedade puxa, esse negócio aqui está desligando toda hora. Tinha colocado para não desligar, mas o bicho está ruim. Um outro cabo de tensão que eu quero falar com você é a decepção dormente. Decepção dormente. A decepção é uma reação instintiva, e todos nós temos, né? Aquela reação instintiva de frustração, né? Então, o que a gente faz por causa dessas situações de frustração, de decepção? Nós puxamos as rédeas da fé para que a gente não venha a sentir a picada da decepção de novo. Aí a gente vai, peraí. Não é? E eu estava lendo sobre um experimento de um psicólogo em 1911, foi ontem, né? Ele estava tratando de uma paciente de 47 anos, e essa paciente, ela não tinha a memória de curto prazo. Memória de curto prazo é tudo que, né, recentemente acontecia, ela não se lembrava. Então, essa paciente chegava todos os dias no consultório e estendia a mão para cumprimentar o psicólogo. E assim começava a sessão. E aí ele resolveu fazer uma experiência. Num dos dias, ele colocou um alfinete na mão dele, e quando ela estendeu a mão, ele estendeu a mão, tal, pegou, e ela, né, gritou de dor, machucou, logo tirou a sua mão,
E passado alguns instantes, né, alguns minutos, ela já não se lembrava mais dessa situação. Porém, ela nunca mais, ao chegar, estendeu a mão para cumprimentar o psicólogo. Sem saber o porquê, ela sabia que ela não podia confiar nele. E aquilo nada mais era do que o resíduo da dor que ela sentiu naquela situação. Agora, eu achei isso muito interessante, queridos, porque essa decepção, imagina um alfinete de decepção na tua vida, segurando a sua fé para você crer, porque você nem sabe por quê, mas você não quer receber a picada novamente. Você não quer se machucar novamente. A decepção dói, queridos. A decepção dói, e essa decepção dormente no nosso íntimo nos impede de ver o milagre. Nos impede de ver o milagre. Então, a ansiedade, ela tem esses cabos que travam a nossa fé. É muito interessante, eu não vou me deter muito mais aqui, mas a gente poderia conversar muito sobre essa questão da ansiedade, e uma das coisas que eu vejo é como a ansiedade se opõe à fé. Se opõe à fé. Como a ansiedade no nosso viver trava a nossa fé. Trava a nossa fé. E tem um texto no livro de Lucas, né? Mateus também tem, mas em Lucas, depois você pode ir lá ler. Aliás, acho que se puder projetar, Lucas capítulo 11, o versículo 17, a gente lê junto aqui. Lucas capítulo 11, o versículo 17. Jesus, ele traz essa colocação. Ó. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. O que estava acontecendo aqui? As autoridades, os fariseus estavam acusando Jesus, que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. E Jesus então ele diz assim, espera lá, se eu estou expulsando os demônios por Beelzebul, aí ele traz isso aqui, ó, todo reino dividido contra si mesmo vai ruir. Todo reino dividido vai ruir. E o versículo 20, aí pode colocar, Jesus diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha só que coisa tremenda que Jesus traz para trabalhar a ansiedade. Para trabalhar a ansiedade. Porque a questão aqui é a seguinte, se o reino está dividido, se a casa está dividida, vai ruir, vai para a ruína, vai para a destruição. Agora, se existe Jesus em casa, o reino chegou. O reino chegou. Então, Jesus ele estava trazendo, através dessa colocação, um choque para o nosso grau de ansiedade que nós vivemos no nosso dia a dia. Que nós trazemos no nosso coração. Agora, uma coisa é certa, diariamente, haverá essa atmosfera de ansiedade cercando as nossas vidas. Ô pastor, mas eu pensei que o senhor fosse dar uma palavra de ânimo, uma ansiedade que vai estar tudo diariamente. Mas, sabe, queridos, o Senhor está nos chamando a atenção, como igreja. O Senhor está falando, Jesus em casa, as coisas não podem continuar como eram. É uma nova criatura. É uma nova criatura. Eu sei que a ansiedade entrou num quadro de desordem, que é o quadro do pecado. Mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, é uma nova criatura. Então é novo.
E agora nasceu da água e do Espírito, nasceu do Senhor, então é novo. Então, queridos, esse quadro, esse ponto, nós temos que abortar das nossas vidas. Eu não consegui levantar as estatísticas de quantos cristãos têm acabado com suas vidas por causa da ansiedade. Mas, com certeza, querido, tem muito crente em Cristo Jesus, conhece a palavra, acabando com a sua vida com um quadro de ansiedade. Com um quadro de ansiedade. Nós vivemos hoje dias muito, muito fortes, nós estamos vendo aí aquela questão da baleia azul, baleia cor-de-rosa, baleia amarela, baleia de todas as cores aí, que o pessoal está entrando e pegando muitos jovens, né? E jovens tirando a vida no florescer da idade. O que é isso? Isso é uma desordem do pecado e que vem mexer exatamente no quadro de ansiedade. Que vem tocar exatamente no quadro de ansiedade. Então, você começa a entender que ali em Efésios, quando fala acerca dos dardos inflamados, você começa a entender aonde o inferno lança dardo inflamado. Exatamente. Vamos criar uma armadilha, uma situação no dia a dia de cada um, para trazer ansiedade, para levantar a alma em ansiedade, porque a alma é outro inimigo nosso. Você consegue perceber como é que é a coisa? Agora, eu quero ver com você o que a palavra de Deus traz para nós. Porque nós vimos ali no quadro de Marta, Marta é completamente ansiosa, agitada. Nós já ouvimos domingo passado sobre a preocupação dela, era uma preocupação coerente, ela tinha que servir a mesa para vários homens. Mas sabe uma das coisas que eu li em todos os escritores da palavra de Deus, da Bíblia, estudiosos da palavra de Deus, escritores, historiadores, todos eles falavam a mesma coisa. Marta, ela era aquela semana, aqueles dias que Jesus chegou com os 12 ali na casa de Marta, eram dias de festas. Eu até cheguei a estudar sobre isso, eu não estou lembrando a festa exata que acontecia no meio do povo naquela época, naquela ocasião. Então eram dias de pratos típicos. E os autores, os escritores dos livros da palavra de Deus, eles dizem o seguinte, todos eles, que Marta estava preocupada em fazer uma mesa, por causa da festa típica, com vários pratos. Bastava um só para poder alimentar todos. Mas com essa preocupação, por causa dessa preocupação e nervosismo exagerado, ela deixou para segundo plano a presença de Jesus. Jesus não falou que era mal que ela estava fazendo. Jesus só chamou a atenção, você não precisa fazer tanta coisa, uma coisa só. E aí Jesus ele reforça quando ele diz assim, olha, Maria escolheu a melhor parte. Não vou entrar nos pormenores da questão aqui, mas o que foi chamado a atenção, o que me chamou a atenção, é que Marta poderia fazer o que ela precisaria fazer, mas em menor proporção, para que ela não perdesse a prioridade da presença do Senhor. Aí você vê a ansiedade. Agora, você já parou para pensar no seu dia a dia? Você consegue parar para pensar quanta coisa a gente faz que não precisava fazer? A gente poderia se concentrar e não perder a presença de Jesus. Eu estou lendo um livro bastante interessante, é o Ladrão de Túmulos. É bem interessante esse livro. O Ladrão de Túmulos. Estou gostando, estou achando bom. Mas ele traz ali uma coisa que me chamou a atenção com relação a esse pensamento, como a gente perde por não observar a presença.
Foi feita uma experiência social em Washington, nos Estados Unidos. Numa determinada estação de metrô, não vou saber dizer o nome da estação lá, mas é uma estação principal, passa não sei quantos milhões de pessoas por dia lá, é muito movimentada, muita gente. Então, foi pego um rapaz violonista, ele é um músico de renome mundial, ele toca nas maiores orquestras, é um estudioso da música, ele é muito famoso mesmo. Os concertos que ele dá, as pessoas que vão sentar na geralzona, né, o ingresso é $200, tá certo? É muito caro, é muito caro. E esse rapaz, então, ele tirou o smoking, tirou todo aquele paramento, botou um chapéu de futebol lá, uma camiseta, e foi para essa estação. E ele ficou, uma das especialidades desse rapaz era Bach, ele tocava Bach, né, Sebastian Bach. Então ele foi para lá e começou a tocar Sebastian Bach, tocou por 45 minutos. E eu sei que talvez você não já viu isso acontecendo aqui em Florianópolis, né? Acontece em todo lugar, mas normalmente coloca-se lá uma vasilha, um chapéuzinho, para o pessoal colocar lá os troquinhos, né? 45 minutos, e esse rapaz, esse violonista, ele tem, é propriedade dele, um violino Stradivarius, né? Vários, acho que esse é o nome do violino, de 300 anos. E ele está avaliado mais ou menos em $3 milhões, aquele violino. E é o que ele toca. Ele foi com o violino, foi lá, né, e 45 minutos, na hora de rush, o pessoal entrando e saindo, ele conseguiu arrecadar $32. Isso porque uma pessoa que passou ali reconheceu que ele era o músico e colocou $20. O resto foi tudo em moedinha que cada um ia jogando lá e tal. E esse escritor, então, ele chamava a atenção de como, no nosso dia a dia, por causa da correria, nós, muitas vezes, não prestamos atenção no milagre, na presença, na graça do Senhor, que está ao nosso lado. Como a gente, na nossa ansiedade, a gente não olha, não vê, não observa. Não observa. Do nosso lado. Esse livro, depois se você quiser ler, né, interessante, Ladrão de Túmulos, ele está falando sobre milagres, né? Então ele começa a abordar como a gente não observa os milagres que têm acontecido ao nosso redor. Agora, diariamente nós vamos ter essa atmosfera nos cercando. Por isso, aqui no versículo 34, a palavra de Deus diz assim: mas não vos inquieteis, basta, versículo 34, cadê aqui? Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A palavra de Deus nos chamando a atenção que a cada dia vai haver a atmosfera do mal, vai haver a atmosfera da desordem, vai haver a atmosfera da ansiedade. Mas basta cada dia, porque nós homens, principalmente homens do sexo masculino, as mulheres também, mas já começa a pensar no mal daqui a um mês. Por causa do racional, vamos nos planejar. A gente está com um conceito errado de planejamento. A gente planeja para acontecer alguma obra, não planeja para se prever do mal que vai acontecer. Não é isso. Mas na ansiedade, a gente planeja, puxa, daqui um mês aí pode dar aquela situação, aquele problema, isso aqui pode virar do avesso. O que o Senhor está chamando a nossa atenção, com Jesus em casa, as coisas não continuam, é que o mal de hoje, cuida do mal de hoje. O amanhã está nas mãos do Senhor, vai trazer o mal, fica tranquilo. Agora,
Jesus, ele traz uma palavra sobre essa declaração de Mateus 6,34, que é João 16,33, um texto muito conhecido, que diz assim, estas coisas, eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha só o que Jesus estava trazendo. Jesus, ele passou aqui, e nele não foi encontrado pecado. Então eu pergunto para você, foi encontrada ansiedade em Jesus? Não. E por isso que Jesus coloca no texto assim, olha, eu estou dizendo isso, que é para nós termos paz. Amanhã é segunda-feira. Mas tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele passou e a ansiedade não o derrubou. Não o derrubou. Não levou. Sabe, amados, Jesus, ele deixa claro para nós. O Salmo 119, verso 107, um texto bem, diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, com a tua palavra. Um texto que vem de encontro exatamente à nossa alma. Ainda no Salmo 19, o verso 7, Salmo 19, o verso 7, diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Puxa, a palavra do Senhor é perfeita. E o que ela faz com a nossa alma? Ela revigora. E aonde está a ansiedade? Na nossa alma. Na nossa alma. Mas o que? A palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Por isso, o salmista diz, estou aflitíssimo. Vivifica-me, renova-me com a tua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, um texto muito conhecido também, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos da alma. Opa, a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus. O Salmo 119, o verso 165, diz, grande paz tem os que amam a tua palavra. Para eles não há tropeço. Não há tropeço. Agora, dá para, assim, eu penso que o Espírito do Senhor está falando conosco. Eu penso que o Senhor está trazendo a estratégia para caminharmos em vitória diante da ansiedade que envolve o teu coração hoje, a ansiedade que envolve pelo dia de amanhã e depois. O Salmo 119, o versículo 28, a palavra de Deus diz, a minha alma de tristeza verte lágrimas. A minha alma de tristeza. Porque a ansiedade, logicamente que com o decorrer, ela provoca, ela traz tristeza, ela traz depressão, ela traz uma série de situações. E o salmista ele está dizendo aqui, a minha alma de tristeza verte em lágrimas. Mas ele complementa esse texto dizendo, fortalece-me, Senhor, com a tua palavra. Com a tua palavra. A palavra de Deus. A palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, verso 50. Vai projetar aqui já, mas
A palavra de Deus diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que me consola, uau, na minha angústia. Sabe o que nós vamos estabelecer? Eu não vou falar nós. Eu vou falar melhor. Eu vou dar uma sugestão para as nossas vidas. Uma sugestão. É fazer um desafio para que a cada momento que você se encontre num quadro de ansiedade, você tenha certo que você precisa voltar para a palavra de Deus. Pastor, eu estou com problemas no cuidar dos meus filhos, no cuidar da casa, no meu casamento, na administração dos negócios. Os meus dias como serão, o que vai acontecer no futuro. Eu lembro quando eu estava terminando a faculdade, eu já namorava esta que é a vossa pastora, Velma, e havia em nós o desejo de contrairmos as núpcias. Achei que... O grande problema, gente, era que o seguinte: eu estava terminando a faculdade e o campo de trabalho era meio restrito, não tinha muito, né? E eu comecei já a pensar, falei, meu Deus, não vai dar o dinheiro para sustentar, para casar, para não sei o que, né? Aquela cabeça de homem que já pensa lá na frente, não vai dar, não sei o que. E eu estava fazendo faculdade ainda. Aquilo angustiou tanto o meu coração, e lógico, né, tinha todo um desejo da gente estar juntos, mas aquilo ocupou tanto o meu coração, e eu digo que ocupou mais o meu do que ela estava até bem tranquila, mas o meu coração encheu, que eu precisei conversar com um pastor. Cheguei para um pastor, e eu falei, pastor, olha só, eu preciso de uma decisão, uma direção de Deus, porque agora a coisa, né, pegou. Eu fiz 4 anos de faculdade, estou chegando no final, estou vendo que o curso não foi aquela coisa, não vai me dar uma garantia muito tranquila, né? Não tem um quadro de trabalho muito bom pela frente. E então eu preciso tomar uma decisão. Acho que eu vou abandonar tudo, vou começar a trabalhar, porque eu quero me casar e tal, né? Soltei tudo aquilo em cima do pastor. E ele, com muita graça de Deus, ele abriu para mim o final do capítulo 34 de Deuteronômio e o capítulo 1 de Josué, e ele mostrou para mim ali as fases da morte de Moisés, a entrada de Josué assumindo e entrando na terra. E ele falou, olha, a vida ela é constituída de etapas, certo? Em que etapa você está? Eu falei, pastor, eu estou concluindo uma faculdade. Então ele falou para mim, conclui a sua faculdade, mas conclui para o Senhor, faça o melhor. As suas notas, a sua graduação toda, faça para o Senhor. E como nesse texto de Deuteronômio para Josué, quando chegava o final de uma etapa, Deus trazia o próximo passo. E ele falou para mim, então assim, olha, quando você chegar no dia da sua formatura, você pergunta, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Por quê? Porque basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. O Senhor tem dado promessas. O grande problema é que nós não conhecemos a palavra do Senhor. Nós não temos a palavra do Senhor em nós. Nós lemos pouco, estudamos pouco, decoramos pouco a palavra do Senhor. E quando nós chegamos no conflito dos dias, nós não conseguimos trazer a palavra do Senhor de maneira a aplicar na realidade do dia. E queridos, foi uma coisa tão linda, tão tremenda, eu me lembro, isso ficou muito, muito marcado. A formatura se dava num ginásio de esporte muito grande, era a formatura da Universidade Estadual de Londrina, então, muitos alunos tal,
E eu estava ansioso, porque eu ainda não tinha conhecido Deus, né? Quem sabe dessa forma assim, né? Mas a hora que eu recebi o canudo, que o reitor falou lá, todo mundo formado, encerrada a sessão, eu peguei o canudo, falei: Senhor, e agora? Falei ao Senhor, e agora? E eu não sabia, mas na arquibancada lá na cerimônia, estava o meu irmão. Ele morava em uma cidade de Umuarama, é uma cidade do interior do Paraná, e ele era médico, e aí ele estava junto com um homem. Então ele veio para me cumprimentar, entrou dentro lá para cumprimentar, né? E ele falou para mim assim: Paulo, eu quero te apresentar aqui o Dr. Walter. Aí o Dr. Walter, como vai? Prazer, tal. Ele falou: o Dr. Walter é secretário de saúde do município de Umuarama, e eles estão com uma necessidade de um enfermeiro em saúde pública. Só para você ter uma ideia, a formatura foi no sábado, no domingo eu viajei, na segunda-feira eu estava trabalhando. Eu chorava, eu me derramava, meu Deus. Eu poderia contar outras situações, outros episódios, até a etapa do casamento. Mas o nosso Deus é um Deus para o agora. Basta cada dia o seu mal. E no mal do dia, Jesus venceu. Puxa vida. Então a cada dia é viver em vitória. É viver em vitória. É viver em vitória. E a vitória sobre toda a ansiedade do nosso coração. A ansiedade é um quadro que se opõe à fé. Agora olha só que coisa interessante. Romanos capítulo 10, o versículo 17, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Sabe, quando nós estamos muito envolvidos com ansiedade, isso quer dizer que a gente tem muito pouco se envolvido com a palavra de Deus, muito pouco ouvido a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e se tem fé, a gente põe para correr a ansiedade. Eu não sei o seu dia, como vai ser o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei, que Ele já venceu. O Senhor Jesus já venceu, já nos deu a vitória. Eu vou pedir para você ficar em pé, juntamente comigo. Jesus em casa é o fim de todo domínio de ansiedade. Todo domínio. A ansiedade, ela é provocada, assim, não é provocada, né? Mas como a gente tem responsabilidades, como a gente tem obrigações, deveres, isso traz uma tensão, que é a tensão de responsabilidade. Mas ainda aí, nós temos que cumprir as nossas responsabilidades, mas ainda aí, nós não podemos perder a presença rica, pura, tremenda do Senhor Jesus no nosso dia, Fecha os teus olhos um pouco, se deleita nesse tocar, nessa calmaria. Agora coloca o teu coração diante do Senhor. Eu vejo aqui que tem irmãos que estão tão afogados por tanta ansiedade, são tantas situações de tensão. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. É porque um coração cheio de ansiedade também desfigura um rosto. Nós conseguimos ver tantas pessoas com o seu semblante desfigurado por causa da ansiedade. Se deleita agora. Sabe, a gente consegue ver tantas pessoas inquietas que não conseguem parar,
não conseguem até mesmo se concentrar, sabe, em momentos assim de reflexão. Tanta ansiedade, tanta ansiedade. Oh, nós estamos precisando ouvir a palavra do Senhor, ouvir do Senhor que Ele venceu, que Ele é luz para os nossos caminhos, para os nossos passos, que a palavra do Senhor é luz, que a palavra do Senhor nos fortalece, que a palavra do Senhor nos dá sabedoria, que faz o inexperiente sábio. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Derrama o teu coração diante do Senhor agora, querido.